PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Castro, estudante de Engenharia Química e integrante do grupo PET Química e QUNB-MEC. E estou acompanhado aqui hoje de Júlia Iazzi Gomes, estudante de Engenharia Química e também integrante do grupo PET Química e QUNB-MEC. No episódio de hoje teremos o professor Dr. Ricardo Gargano como nosso entrevistado. Vamos conversar um pouco sobre a formação, a trajetória e também as experiências adquiridas por ele ao longo da sua carreira, com pesquisas envolvendo o espalhamento reativo. Seja bem-vindo ao Café com Química, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e estou disponível para iniciar a entrevista. Muito obrigado. Professor, é notável que o senhor tenha realizado sua graduação e mestrado em Física na Universidade de Brasília. Posteriormente, o senhor completou seu doutorado em Química Física na Università degli Studi di Perugia, na Itália, seguido de um pós-doutorado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Essa trajetória internacional é extremamente interessante e rica. Poderia nos contar como foi a experiência de estudar e pesquisar em 3 universidades e países diferentes, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do cultural? Eu devo dizer inicialmente que foi uma experiência muito interessante. Eu acho que se todos pudessem ter tido essa experiência, eu acho que valeria a pena, porque você conhece outras culturas, outras formas de fazer ciência, e você vai agregando e somando esses conhecimentos e acaba que você pode escolher ou misturar todas elas e acaba tendo, de certa maneira, um conhecimento melhor para fazer pesquisa e abre mais os horizontes. E eu recomendo que todo mundo que pudesse fazer uma pós-graduação ou uma graduação fora, se tiver oportunidade, abrace essa causa. Como você mesmo disse, eu fiz a graduação aqui na Universidade de Brasília. Já quando fazia a graduação, já tinha vontade de fazer a pós-graduação. Terminei a graduação, imediatamente entrei no mestrado. E naquele tempo, em 90, o mestrado ainda era em 3 anos. Aí eu fiz o mestrado de 90 a 93 e depois eu tinha muita vontade de fazer o doutorado, em particular na Itália, pela minha ascendência italiana, meus pais eram italianos. E tinha um grupo muito interessante do que eu gostava, do que eles faziam como pesquisa. E aí eu solicitei uma bolsa ao CNPq, e aí me foi concedida a bolsa e eu fui para a Itália fazer o doutorado. Fiquei lá de 93 a 97. Depois voltei no final de 97 e em 98 teve já um concurso para... Final de 97 teve um concurso para professor. Eu fiz o concurso, me tornei professor da Universidade de Brasília e depois... Não tinha muito universidade agora, tem até mais recursos, mas naquela época ter um computador era muito complicado. E eu montei meu primeiro computador pegando peças de vários outros computadores, comecei a fazer pesquisa e aí consegui produzir alguns artigos e aí consegui alguns financiamentos, fui comprando mais computadores e até ter uma massa crítica e aí a máquina começou a funcionar melhor. Mas no início foi um pouco complicado, mas deu certo. E depois, mais recentemente, em 2014, eu saí para fazer o pós-doc, porque eu já via que eu precisava de renovar algumas coisas e atirar para outras áreas para diversificar um pouco. E aí eu decidi, pelo grupo de pesquisa que tinha na Flórida, trabalhar lá na Universidade da Flórida. Fiquei lá 1 ano e pouco e também trouxe uma bagagem muito boa, muito conhecimento novo. E depois eu dei continuidade, trouxe para cá esses conhecimentos e aprimorei um pouquinho mais, consegui formar um pouco mais de alunos e direcioná-los nessa área de pesquisa. Essa é mais ou menos a trajetória. Após experiências tão significativas no exterior, o senhor retornou à Universidade de Brasília como docente. Poderia nos contar como foi a sensação de retornar à Universidade de Brasília, agora na posição de professor? E além disso, o senhor teve a oportunidade de continuar sua carreira fora de Brasília? Bom, eu vim de Goiânia para cá para estudar. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei um pouquinho, porque é um pouco diferente de Goiânia. Então eu me adaptei, mas depois eu vi que meu lugar era Brasília. Eu gostei tanto de Brasília que eu não tive mais vontade de ir nem para outro lugar no Brasil, até mesmo para o exterior. Então, quando eu voltei, que eu tive a oportunidade de tornar professor da Universidade de Brasília, eu fiquei muito feliz, porque era aqui que eu queria ficar por esses motivos, do cerrado, da organização da cidade, da estrutura da universidade. Então eu gostava muito daqui, ainda gosto muito daqui, então eu tive muita vontade de voltar, ter uma boa formação fora, mas com o objetivo de voltar para Brasília. Felizmente deu certo, eu fiquei feliz quando passei no concurso para aqui ficar. Eu, assim, em particular, gostei muito, acho que da Itália, né? Acho que eu me identifico muito com a Itália também, outros lugares que eu fui,
mas para escolher mesmo, eu escolheria, se fosse para escolher de novo ou novamente, Brasil, em particular Brasília. Não teria vontade de ir para outras universidades. Assim, tive chance de ficar lá na Itália, né? Mas meu lugar mesmo era aqui no Brasil. E também quando eu estava fazendo concursos, foi o primeiro concurso que eu fiz e o primeiro que eu passei, então eu não precisei sair dessa área do centro-oeste do Brasil. O meu lugar é aqui mesmo. Estou feliz aqui. Ficamos felizes, então, que o senhor tenha voltado. Professor, ao analisar suas áreas de pesquisa, um assunto se mostra principal e recorrente: o espalhamento reativo. O senhor poderia explicar, de forma acessível, o que é o espalhamento reativo e qual a sua relevância para os campos da física e da química? E como essa área contribui para o avanço do conhecimento científico? O espalhamento reativo, eu acredito que ele esteja em qualquer lugar do nosso meio ambiente, na estratosfera, na atmosfera, nas reações químicas. Então, foi até mesmo por causa dessa área que eu consegui colaborar com o pessoal da química. É uma área que está entre a física atomolecular e a química, interface entre essas duas áreas. O espalhamento reativo, na realidade, você pode pensar o seguinte: se você tiver uma molécula e um átomo, por exemplo, vamos pensar na reação H mais L2. Você tem uma molécula de L2 vibrando e girando ao mesmo tempo, e você pega um átomo de hidrogênio e lança ele em direção a essa molécula. Esse átomo H, ele pode reagir ou não com essa molécula. Se ele ligar com um átomo, por exemplo, com um dos Li e liberar um outro Li, então você tem que o reagente H mais L2 vai ser diferente do Li mais HLi. Então você vê que teve um processo reativo, que reagiu, que formou um outro ente. Então isso é o que a gente chama de processo colisional reativo. Você pode fazer isso abordando a mecânica quântica, que é a ferramenta mais apropriada para descrever mais acuradamente esse tipo de processo ou esse tipo de fenômeno que acontece na natureza. Por exemplo, a destruição da camada de ozônio é um processo colisional reativo. O processo oxidativo também pode ser visto como um processo colisional reativo. Então, ela praticamente está em qualquer lugar da natureza, você pode encontrar esse fenômeno de espalhamento reativo. Apesar que eu trabalhei muito, minha área de atuação lá, quando no início era espalhamento reativo, mas depois eu diversifiquei muito, fui para a parte de estrutura eletrônica, um pouquinho para fármacos, né, mais para biofísica, para química da atmosfera. Então eu também trabalhei um pouquinho com fármacos para Alzheimer e para Parkinson também. Então a gente fez um pupurri, a gente tinha as ferramentas, foi vendo onde podia sendo utilizadas e fomos entrando em várias direções. Diversificamos muito a nossa área, né? A área de fármacos, a área de sólidos, a área de espalhamento reativo, estrutura eletrônica. Com essa área física atomolecular, ela mergulha em várias outras áreas. Então ela mistura com a farmácia, com a biologia, com a química e até mesmo com a computação. Analisando mais a fundo o seu currículo, não podemos deixar de notar que o senhor é membro editorial do Journal of Molecular Modeling desde 2016, além de revisor de diversos periódicos. Poderia nos contar um pouco como é essa experiência e quais as maiores dificuldades? Bom, eu acho que a gente aqui em Brasília, né, juntamente com o pessoal da Química, que é o João Politi, começou como uma brincadeira, mas virou um grande simpósio, né, que é o CIDMOL. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vinha muito trabalhar na Química, quando a Química era no ICC Sul. Comecei a colaborar com o professor João Batista, com o Politi e com o Edgardo, e mais posteriormente com o Kleber Mundinho, professor Kleber Mundinho. E aí a gente fazia os trabalhos e a gente ficava, mas seria bom a gente fazer seminário entre a gente mesmo para agregar mais, diversificar mais os assuntos, incrementar mais essa colaboração. E aí a gente ia fazer uma reunião para que todos pudessem falar um pouquinho do que faz e assim por diante. E aí a gente falou, que tal a gente convidar o pessoal da biologia também para melhorar um pouquinho, ter mais gente, para a gente ficar sabendo de mais coisas, para aprimorar mais os conhecimentos. E aí a gente falou, que tal então a gente fazer uma primeira reunião assim na forma de um simpósio. Foi assim que começou o CIDMOL, há 20 anos atrás. E aí eu sei que o primeiro a gente fez ali no ICC, né, bem improvisado, não tinha recurso, mas pediu um dinheiro aqui, uma passagem ali para um pesquisador. E no final a gente foi nessas universidades privadas distribuindo cartazes para convidar os alunos, os professores, que pudessem aproveitar essa reunião que a gente estava propondo fazer. E aí começou o CIDMOL e foi bacana, porque isso agregou mais a física com a química, né, com a biologia também.
E depois foi crescendo, o CIDMOL foi crescendo e a gente começou a chamar algumas revistas para publicar os artigos que poderiam vir das apresentações dos trabalhos que eram feitos que eram representados nesse CIDMOL. E aí o Journal of Molecular Modeling aceitou, né, fazer parte, né, ou trazer a revista para que pudessem publicar esses artigos nessa revista. Desde que a primeira vez que eles aceitaram, e nunca mais deixaram o CIDMOL. E toda vez que ia escolher os editores, eles escolhiam eu e o professor João Batista, até que ficou, agora meio que para sempre. Então, assim, a gente acaba pensando uma coisa, mas a coisa vai mais além do que a gente imaginou, né? Que era uma brincadeira que virou tudo isso que aconteceu, que é o CIDMOL. Aí veio a revista, né? E tá bom, porque todo mundo fica feliz, publica, e é interessante que antes você tinha uma quantidade de artigos para fechar uma edição especial do CIDMOL. Agora não, ela já entra como no periódico normal da revista. E você já vai submetendo, se o artigo é aceito, e já vai para frente. Não precisa esperar o julgamento de outros artigos. Então agora virou uma coisa bem mais aprimorada, ficou mais interessante. Todo mundo anima, não tem um parâmetro de impacto tão alto, mas é um parâmetro de impacto razoável, 2.2, se não me falha a memória agora, e que encaixa muito bem esses trabalhos de física, química, biofísica ou física atomolecular. Então, para nós foi uma coisa muito bacana e está aí até hoje. E, ao mesmo tempo, como você vai publicando artigos, então as revistas elas ficam supervisionando essas publicações, né? Se você também publica muito numa determinada revista, você fica meio conhecido. E é nessa hora que eles ficam conhecendo você e, quando tem um trabalho para julgar, eles lembram de você e faz o convite. Então foi assim que eu julguei vários e continuo julgando vários artigos também. Quer dizer, eu sou julgado, né, para quando eu publico, mas eu também julgo quando alguém publica. Mas é uma experiência muito boa. A coisa boa de se referir de artigos é que você já fica sabendo muito o que está tendo de mais moderno, de que está sendo mais odierno possível. Eu gosto muito desse papel de se referir também por causa disso. Porque você fica sabendo das novidades e aí você fala, dá para trabalhar nesse assunto, dá para ir além do que foi feito. E aí você consegue ter mais alguma área que você pode atuar e canalizar um projeto para um aluno de mestrado ou doutorado, por exemplo. Que bacana, professor. E o senhor foi reconhecido com o prêmio de Best Paper Award nominee na International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2012, e com o prêmio de melhor trabalho apresentado na 15ª SBQT, Química Teórica. Poderia nos falar mais sobre esses prêmios, os trabalhos que foram reconhecidos e o significado desses reconhecimentos para a sua carreira? Bom, eu acho que foram 2 prêmios interessantes, porque a gente tinha, para estudar esses processos colisionais reativos, a gente usou a teoria das estruturas de transição. Só que existiam pacotes computacionais para fazer esses cálculos, mas eram muito chatos os programas, porque qualquer coisa que a gente precisasse, a gente tinha que escrever para o pessoal que elaborou o programa, e nem sempre eles respondiam, demoravam a responder. E era uma caixa preta, se você quisesse fazer uma novidade, você não tinha como, porque não era aberto o programa. Então foi aí que a gente, em colaboração com a pesquisadora do INPE, por que não fazer um programa para a gente fazer as nossas coisas aqui? E aí a ideia veio dela e a gente abraçou essa causa, e aí o programa saiu e depois a gente teve um programa que podia fazer muitas coisas, até um pouquinho além do que os outros programas faziam. E aí a gente começou a estudar vários processos colisionais reativos ligados ao crescimento de nitreto de boro. O nitreto de boro ele tem as mesmas propriedades do diamante, mas com a vantagem de não oxidar na presença do oxigênio. Então a gente tentou achar uma rota para sintetizar esse elemento. Essas reações envolvidas nessa rota foram estudadas. Esse primeiro prêmio foi direcionado para esses trabalhos relacionados com esse crescimento de filmes finos de nitreto de boro. E o outro foi mais ligado a novos materiais. Teria um material que você poderia misturar alguns elementos numa base e transformar ele em um outro material, um outro sólido, uma outra superfície que pudesse ter características mais interessantes do ponto de vista do magnetismo, da parte de eletrônica e etc. Esses 2 trabalhos foram muito bem aceitos na literatura, né? São bem citados. E tem um também que é um trabalho em colaboração com o pessoal da farmácia,
que é um dos artigos mais citados que a gente tem, que a gente pegou o óleo líquido da castanha de caju, pegou a raiz dele, que é o cardanol, e foram tirando, ele parece muito com a rivastigmina, que é o fármaco mais utilizado para Alzheimer, não para curar, mas para retardar o processo da doença. E aí a gente foi misturando as raízes, e a gente construiu mais 15 moléculas que derivavam dessa raiz, desse cardanol, juntamente com o professor Luiz Romero. E aí a gente fez várias simulações computacionais com essas 15 moléculas e dizemos assim, olha, para que funcione bem, dessas 15, a gente pode escolher 3. Essas 3 com certeza vão ser as melhores. Nós entregamos essas 3 moléculas para um pessoal do Rio de Janeiro que fazia testes com aceticonesterase, que é a enzima que cataboliza a acetilcolina, e então ela que leva a informação do nervo pré para o pós-sináptico. Então ele vai deixando, e quando ele deixa essa informação, ele é catabolizado por essa enzima e quebra em ácido acético e colina, pega a informação do pré-sináptico, leva de novo para o pós-sináptico e fica fazendo esse movimento. Quando você tem a aceticonesterase que cataboliza em excesso a acetilcolina, a informação para de passar. Tanto é que a informação que a pessoa com Alzheimer tem é a perda da memória a mais recente, que é aquela que já passou, já está do outro lado, com o pós-sináptico, mas aquela que mais recente ainda não passou. Então ele esquece uma carteira, põe uma maçã dentro de um guarda-roupa, ele começa a perder essas memórias mais recentes. Então, se você construísse uma molécula que entrasse nessa enzima, na aceticonesterase, enganasse ela, não permitisse que ela catabolizasse a acetilcolinase, então você ia ter a passagem de mais informação e ia continuar o ser humano, ia continuar tendo a memória passando e provavelmente ele ia retardar, ia prolongar a vida dela e a memória dela. Então essas enzimas, essas moléculas funcionaram muito bem nessas enzimas e fizeram um teste com peixe elétrico, né? Porque a aceticonesterase do peixe elétrico é muito parecida do ser humano e de fato elas funcionaram, essas moléculas. Então foi assim, para nós foi um sucesso, foi uma coisa muito especial também e a gente ficou muito feliz com esses resultados. É um dos artigos também mais citados, que foi publicado numa revista de biofísica da Comunidade Europeia. Parabéns pelos prêmios, professor. Além dos prêmios, o senhor tem mais de 150 artigos publicados. Poderia nos falar sobre a importância do trabalho de pesquisa e da escrita de artigos científicos durante a graduação? Como essa prática contribui para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes? Eu acho que essa pergunta é muito interessante também, porque os 2 primeiros artigos que eu publiquei na vida, 2 artigos foram publicados na graduação. Então eu tive a iniciação científica e trabalhei com um professor muito interessante, que era o Cleves Nunes, e ele falou, olha, vamos fazer iniciação científica e aprender a escrever artigos. Então a gente desenvolveu o trabalho e ele falou, agora vamos escrever. E eu não tinha experiência de escrever artigos, mas ele foi me dando os caminhos, eu fui tentando escrever, foi saindo, até que no final saiu um produto que não ficou muito bom, né? O primeiro artigo, eu tinha 2 anos e meio de graduação, mais ou menos, talvez 3 no máximo. Mas ele continuou me ajudando, continuou me dando dicas, e aí você, não acomodando, você começa a ver mais um pouquinho à frente, aí você começa a perceber qual é o caminho das pedras para escrever um artigo. E aí vinha também os relatórios do PIBIC, a apresentação do PIBIC na forma de artigos. Quando fui para o mestrado, eu já fui um pouquinho mais preparado. Então eu acho, como aprendizado, e também é um programa mais bem sucedido do CNPq, que é o PIBIC, que é onde você aprende a fazer pesquisa, onde você aprende a divulgar e aprende a escrever os resultados, analisar os resultados e a mostrar e a enfrentar o público. Então você tem que perder um pouquinho do medo, tem que pensar, olha, eu fiz o trabalho, então eu posso apresentar, se alguém me pedir uma informação, eu posso dar essa informação. Então se a pessoa faz o projeto, põe a mão na massa, com certeza ela vai ter sucesso. Vai ser ainda o programa mais bem sucedido do CNPq, por isso que ele investe fortemente no PIBIC. E tem dados também que dizem o seguinte, a pessoa que faz o PIBIC, ela tem um percentual muito maior, tem um sucesso na pós-graduação do que uma que não fez o PIBIC. E eu acho que eu sou uma vítima desse processo, porque eu fiz o PIBIC, 2 PIBICs, aprendi um pouco já a escrever na graduação artigos, e no mestrado já foi mais fácil, e no doutorado mais fácil ainda. Mas aí já vi um pouquinho com essa bagagem de ter lá
motivação, introdução, motivação, metodologias, resultados, análise, discussão de resultados e conclusões. A gente coloca tanto isso na cabeça que a gente até para dar uma aula, você dá aula com esse perfil. Tem que ter um começo, um meio e um fim. E também assim, é bem verdade que a gente publicou um pouco de artigos, deve estar em torno de 160 talvez hoje, mas boa parte deles foram com colaborações e com alunos da pós-graduação. Então eu tive também muita sorte de trabalhar com muitos alunos da pós-graduação, então eles me ajudaram muito, porque não dá para você pôr a mão na massa em tudo que sai, você dá a ferramenta, o direcionamento e as dicas para o aluno, se ele abraçar a causa ele vai, e aí ele se ajuda e ajuda o professor, então é uma simbiose. Então acho que você tem que estar bem conectado com os alunos, tem que estar bem perto dos alunos, aproximar bem dos alunos, que os trabalhos vão saindo, vão terminando o mestrado com sucesso, doutorado com sucesso. Eu tive um pouco de sorte de nenhum aluno e doutorado ficarem para trás, todos eles terminaram muito bem o mestrado, o doutorado. Eu não me lembro bem quantos alunos eu orientei do mestrado, mas eu acho que deve dar uns 80 alunos com quem eu já trabalhei. Então, esses 80 alunos é que eu tenho que agradecer por ter me ajudado, né, a levar para frente a pesquisa e ter essas publicações, porque foram com eles que a gente conseguiu fazer tudo isso e com colaborações, tanto aqui no Brasil como no exterior. Uma coisa muito importante chama-se colaboração. Eu me lembro que eu ia para congressos internacionais, eu ia nas apresentações, aí tinha uma apresentação que uma pessoa fez uma determinada coisa e eu tinha as ferramentas para fazer o conhecimento, para fazer outras coisas a partir do que ele fez. Eu ia até ele, me dirigia até ele, me apresentava e falava, olha, você quer fazer uma colaboração? O que você fez até aqui, eu consigo chegar até aqui e dar um resultado interessante. Aí a pessoa animava, me passava as partes, confiava em mim de passar os dados dele, e eu trabalhava os dados dele e além, e já entregava o artigo quase pronto. E aí eu achava mais temas para mestrado, para doutorado, para projetos de novas colaborações. Então teve muitos artigos que foram publicados dessa maneira. O pessoal me chamava muito de cara de pau, porque que eu via que uma pessoa apresentou o trabalho, eu enxergava que dava para fazer alguma coisa juntos, eu não pensava duas vezes, eu só esperava a pessoa terminar a apresentação e na maioria das vezes, eu acho que uns 99% responderam que sim, das minhas ofertas de trabalho e colaboração. E aí eu montei um grupo, mesmo uma rede de colaborações. Então era com o pessoal da Itália, com vários grupos da Itália, o pessoal dos Estados Unidos, um pouco da Alemanha, um pouco aqui da América do Sul. Então foi bacana essa coisa. Eu, assim, acho que o que eu mais adoro é colaborar com pessoas de fora, de dentro, e aqui também no Brasil, com muita gente do Brasil. Da Unicamp, da USP, tenho acho colaboração com todos eles. E foi assim, a história desses 160 artigos, a história foi baseada dessa maneira. Sozinho jamais, eu acho que poderia chegar a 160, mas levaria muito mais tempo para produzir tudo isso. Com colaboração e com alunos de pós, você produz mais facilmente, é mais saudável, você enriquece mais porque tem as perguntas, eles te encostam na parede, você tem que sair da parede. Você tem que ler muito para responder as perguntas, para pesquisar, para estabelecer novos temas de pesquisa. Então, é um trabalho que não para nunca. Então, eu nunca fico na zona de conforto. E não me arrependo, tem dado certo até agora. Muito obrigada por esses valiosos conselhos, professor. E ainda falando sobre publicações, o senhor publicou um livro junto à professora Alessandra Albernaz, também do IF, intitulado Dinâmica e Cinética de Sistemas Moleculares Reativos, via teoria das estruturas de transição e superfície de energia potencial. Pode nos falar sobre o processo de escrita e os principais tópicos abordados no livro? Vou começar pelos temas abordados. São aquelas reações que a gente estudou várias reações reativas, né, ligadas ao crescimento de filmes finos de nitreto de boro, né, que se comporta como diamante. Então, como teve várias reações e teve resultados muito interessantes que várias delas bateram com dados experimentais. E foram com elas, com a Alessandra e com a Patrícia, que a Patrícia era do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Alessandra, que foi minha primeira aluna de doutorado. Eu me lembro que eu já cheguei, no primeiro ano que eu cheguei, eu já tinha um aluno de doutorado, mestrado, e 2 anos depois já o primeiro aluno de doutorado. Então, nesse livro aborda essas reações, né?
E a metodologia abordada é que a gente usa muito em física atomolecular. A gente pega a equação de Schrödinger para descrever esses processos. Antes de atacar a solução dessa equação, que é uma equação muito complicada, a gente usa uma aproximação chamada Bohr-Oppenheimer. Oppenheimer do filme mesmo. Então a gente até brinca que ele que é o nosso ganha-pão. Foi graças a uma aproximação que ele realizou em 1927, que até hoje a gente usa e que permite você estudar moléculas quanticamente falando, moléculas muito grandes, moléculas biológicas, de processos químicos, não só elementares e assim por diante. Essa aproximação de Bohr-Oppenheimer, ela desacopla a equação de Schrödinger inicial, que é uma equação muito complicada para N elétrons e M núcleos, em duas equações, uma eletrônica e outra nuclear. Para você resolver a nuclear, que dá a dinâmica, que é a vibração, a rotação e a translação da molécula, você precisa conhecer inicialmente a solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica. E a solução para várias configurações nucleares da solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica entra na equação de Schrödinger da parte nuclear como superfície de energia potencial. Por isso que esse título está aí, dinâmica, superfície de energia potencial. Então a gente trabalhou muito com ajuste de curvas e superfície de energia potencial para resolver, para descobrir a dinâmica de processos químicos elementares ou reativos e também para fazer vários outros tipos de estudos em sólidos, em outros materiais, de outras moléculas, utilizando essa metodologia. E foi uma coisa que andou bem, andou bastante e continua sendo o nosso ganha-pão, a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Professor, que conselhos o senhor daria para estudantes e jovens pesquisadores que estão iniciando suas carreiras na física e na química? Quais habilidades e atitudes o senhor considera essencial para alcançar sucesso na pesquisa científica? Eu acho que você dedicar bastante ao curso, tentar aprender o máximo que você pode, aproveitar essa oportunidade de ter uma universidade pública, difícil de entrar e quando entrar abraçar a causa. Na primeira oportunidade, pegar uma bolsa de iniciação científica. Ou seja, você já entra para fazer o primeiro semestre e já vai olhando os professores com quem você simpatiza mais, ou vai vendo as áreas de atuação, qual que você simpatiza mais também com as áreas, e já vai canalizando e vai se aproximando desses professores. Depois, quando você estiver perto de poder já ter acesso a uma bolsa de iniciação científica, converse com o professor que você acha que é, lê o currículo Lattes dele, obviamente, e aproxima mais dele e tenta já amarrar um projeto com ele e, se possível, levar isso adiante e depois, saindo da bolsa, abraçar a causa novamente. Dedicar muito ao projeto, que você vai aprender muito e vai abrir os horizontes e você vai ter uma maior possibilidade de sucesso no futuro. Essa é a minha opinião. E também ter perseverança e um pouquinho de disciplina. Por exemplo, posso falar um pouquinho de mim aqui, só mais um detalhe? Quando eu cheguei a Brasília, eu não tinha onde ficar. E não tinha o curso noturno, só tinha o curso do diurno. As aulas eram de manhã e à tarde. E aí eu não tinha onde ficar. Eu saí de Goiânia para vir estudar aqui com a mochila nas costas. O bandejão não tinha fim de semana e não tinha café da manhã. Só tinha almoço e janta de segunda a sexta. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, eu quero estudar, eu não quero... Minha família não tinha condição de prover meus estudos. E eu então descobri um lugar muito bom para ficar aqui em Brasília, que é o teto do Minhocão. Então eu ia naquele mezanino, eu subia, sabe onde é que tem o forró? Tem aquelas colunas, aí eu atravessava andando para ir para o teto do UNB, mas aí é mais baixo do mezanino do que fora do mezanino. Aí eu forrava um livro e punha um lençol, porque era num período que eu vim para cá em abril, teve uma greve e as aulas começaram em abril, então é um período que não chove. Então eu fiquei morando lá no teto do UNB porque passava os vigias à noite, então você não tinha como dormir na sala. Aí eu subia para o teto, dormia, acordava, eu fiquei mais ou menos um semestre bebendo só água no café da manhã. Não tomava café da manhã, mas emagreci muito. Mas não desisti, continuei lá em cima, dormindo, descia, assistia às aulas, quando os amigos iam embora, aí dava aquele silêncio, aquela ausência de pessoas, né? Aquela saudade dos amigos, mas eu subia, ia dormir, e no dia seguinte acordava e assim foi. Em paralelo, eu fiz o pedido do bandejão, assistência, né, por bandejão, uma moradia que era lá embaixo, acho que ainda é lá embaixo, né? Depois de 6 meses, saíram o bandejão, a moradia, aí uma bolsa de estudos para pessoas carentes.
eu me virei até um burguês, né? Porque para quem não tinha, eu tomava café da manhã. Só fazia uma refeição do bandejão, porque antes de vir para Goiânia eu dei várias aulas particulares e guardei um dinheiro para passar esse tempo aqui em Brasília. Mas não era muito dinheiro. Então eu comia no bandejão, ficava só aqui na universidade, não saía. E para ir visitar minha família, isso aqui que eu fazia, vocês vão rir, mas é a maior verdade que tem. Eu ia para o aeroporto 2, terminal 2, e falava com os dirigentes lá da FAB, que despachavam os voos, DAC que chama. Despachavam os voos dos aviões pequenos portes, né? Teco-teco, esses bimotores e tudo mais. E aí eu falava que não tinha condições de ir para Goiânia e falava para ele, será que não tem como arranjar uma carona para ir para Goiânia de avião? E aí eu mostrei a carteirinha de estudante para ele falou, não, o primeiro piloto que tiver, o avião que tiver indo, eu vou pedir para o piloto. E aí não deu outra, um piloto que ia levar jornal de Brasília para Goiânia, me deu essa carona para Goiânia. E aí eu fiquei conhecido da turma lá. Então eu conheci todos eles. Então toda vez que eu queria ir para Goiânia, eu ia para o aeroporto, só gastava o dinheiro do ônibus até o balão do aeroporto, ia a pé até o Terminal 2. Terminal 2, pegava um avião, em 30 minutos, 25 minutos estava em Goiânia. Como eu não tinha dinheiro, era o que e eu acho que é bom às vezes não ter dinheiro também, que a criatividade aumenta muito, porque você começa a ter que se desdobrar para a coisa acontecer. Consegui muita carona, depois eu comecei a ter carona para fazer curso de verão na USP, na FAB, curso de verão em Belo Horizonte. Comecei a ter... Aí eu descobri o segredo de como funcionava esse meio. Então eu ia falar, tinha um curso de verão na USP. Aí eu ia para lá, eu pegava um avião, falava com essas pessoas que eu conheci lá no aeroporto e ia para lá fazer o curso de verão e fazia o curso mesmo. Aí na volta eu ia para o aeroporto, ele me dava as dicas, só fala com fulano de tal. Eu falava fulano de tal, pegava o avião de volta. E às vezes eu conseguia ajuda de custo também nesses cursos de verão, curso de inverno, e aí eu alimentava e tudo e ficava e ia em todos. Então, assim, deu para aproveitar muito. Então, eu conto essa história, mas assim, é mais para dizer o seguinte, não podemos desanimar e não parar na primeira barreira que a gente encontra. Porque se eu falar, vou dormir aqui no teto da UNB, não vou querer isso, eu vou voltar para Goiânia. Não teria estudado, não teria feito uma coisa que eu gostava tanto, que era física, de fazer pesquisa, de orientar alunos, não teria acontecido isso. Claro, outra pessoa poderia ter me substituído, é claro, mas que também poderia ter sido bom. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, então eu abracei a causa. Então, quando eu falo disciplina e perseverança, é nesse sentido, é não desanimar e não ser barrado na primeira barreira que você encontra. Sempre ter a curiosidade de subir o muro e ver o que tem do outro lado. E eu era muito assim. Por exemplo, uma vez eu fui para o Rio de Janeiro para um congresso e depois tinha outro em São Paulo. Lá eu conversei com as pessoas e peguei dicas e falou, olha, se você falar com o fulano de tal, tem um carro que leva você lá com o pessoal que é conhecido. Então eu arranjava esses esquemas e eu tinha certeza que as coisas iam dar certo. Mas a sensação era tão boa quando dava tudo certo e você tem mais confiança em você. Você não tem medo de arriscar. Você não tem medo de fazer as coisas. Você não tem medo de enfrentar as coisas. Não é uma crítica, mas é quando eu ouço, por exemplo, um aluno falar, o bandejão hoje estava ruim, o café da manhã não estava bom, aí eu lembro dos meus tempos. Isso aí, ele não sabe o que é ainda o duro ainda. Agora eu vou falar uma coisa também. Eu acho que esse período que eu dormi no teto e pegava essas caronas de avião e tudo mais, eu acho que foi o período mais rico e mais interessante da minha vida. Eu acho que o que eu mais tenho saudades hoje é isso. Hoje você tem o seu salário, você trabalhando ou não trabalhando, o salário está na conta, né? Então você acomoda um pouco. Mas eu não acomodei assim, mas você pode acomodar. Hoje as coisas estão bem mais fáceis. Mas eu gostava muito quando não era tão fáceis. Não sei explicar o porquê. Mas era um período muito bom. Rico. Aprendia muita coisa. Tanto é que quando fui para a Itália não tive receio nenhum. Eu tinha certeza que eu ia chegar lá, ia trabalhar, estudar, porque eu já tive uma experiência rica de termos de experiência de aventuras, de disciplina, de não desistir. Então, ia dar certo. Se você pedir de novo para eu falar como uma pessoa deve proceder, talvez não seguindo o meu exemplo, né, o meu caminho, mas uma coisa parecida. Não desanimar facilmente. Por que eu falo disciplina muitas vezes? Porque a vida tem muitas coisas que pode abrir você, né? Te chama para cá, te chama para lá, e você tem que fazer suas coisas. Então, vai para cá um pouquinho para cá, mas nunca perde o foco. Então, por exemplo, a turma ia para as festas, mas tinha que entregar uma lista de exercícios.
Aí eu falei, não vai dar tempo de ir para a festa e fazer a lista. Então hoje eu vou optar pela lista de exercícios. Outra vez a turma toda ia jogar futebol e eu adoro jogar futebol. É meu esporte favorito, é a coisa que eu faço até hoje. Mas quando tinha uma prova, alguma coisa, eu falava, não, hoje é prova, então hoje não dá para jogar futebol com os amigos. Às vezes estava com muita saudade de visitar minha família em Goiânia, mas aí tinha uma prova na segunda-feira. Eu falei, então esse fim de semana eu vou ficar em Brasília. Não vou de avião para Goiânia. Quando eu não tinha as caronas de avião, eu ficava até 3 meses sem ir para Goiânia. Que não tinha dinheiro algum, o dinheiro era só para comer. Mas tinha uma coisa boa a UNB, ainda tem. Tinha salas de cinema, então eu via os filmes aqui. Eu ia para artes, ver peças de teatro. Então eu tinha tudo aqui na UNB. Tudo que eu precisava eu resolvi aqui. Teatro, diversão, cinema, diversão. Ao futebol com os amigos na quadra ali do Ocas, ia pro Centro Olímpico fazer exercício, fazer natação, tinha um clube à disposição. Então isso aqui para mim era um paraíso e continua sendo um paraíso. Então eu acho que eu aproveitei muito a estrutura da universidade e ela me deu um suporte muito bom. E depois que saíram o bandejão, o alojamento, aí nunca mais eu tive problema financeiro, de passar por necessidade. Essa é mais ou menos a história. Professor, que história rica, e como é bom saber que a UNB deu e ainda pode dar esse suporte e experiência. Eu acho que é importante, eu acho que esse negócio de ter alojamento para alunos que vêm de fora de Brasília é importantíssimo, porque você segura as cabeças que querem estudar, que querem trabalhar, que querem ajudar o país a crescer, então a gente tem que dar esse suporte. Então não é uma mordomia não, é uma necessidade. Se eu fosse o reitor um dia, eu não pretendo ser, já vou dizer, mas se eu fosse um dia eu tentaria dobrar o número de vagas para alunos, tanto da pós-graduação como da graduação. Teve alunos que eu já tive que acolher em casa porque não tinha onde ficar, e como eu já sei como isso é difícil, quem passa sabe como é difícil. Então, por exemplo, contar rapidinho, tive um aluno que chegou do Maranhão para fazer o doutorado comigo. E ele ficou na casa de parentes, mas ele ficava sem graça porque a bolsa não tinha saído e ele não queria pedir dinheiro para os parentes. E ele ficava sem almoçar e sem jantar. E eu não sabia disso, eu pensei que a bolsa já tinha saído, ele não tinha me falado nada. E aí um dia a gente chamou ele para jogar futebol com a gente. Falou, Edson, vamos jogar futebol com a gente? Aí ele foi, só que ele correndo e sem alimentar, o açúcar acabou, a energia acabou, sentou no chão, não deu conta de levantar. Aí nós socorremos ele, levamos lá para o Agarram, aí aplicaram uma glicose na veia dele e ele virou outra pessoa. Eu falei, Edson, o que aconteceu? Aí que ele me contou a história dele. Ele ia na reitoria, a reitoria jogava para a CAPES. Ele ia na CAPES, a CAPES jogava a culpa na reitoria. Então depois eu descobri que um funcionário da CAPES era brigado com um funcionário da UNB. Então um jogava para o outro, mas o salário deles estava saindo, do menino não estava saindo. Quando ele me contou, ele já estava perto de voltar para o Maranhão, que ele viu que não ia dar certo, porque já tinha 3 meses que a bolsa dele não saía. Quando eu fiquei sabendo disso, aí é como se fosse um filho. Fui lá na CAPES, a pessoa falou, a pessoa de lá não está me mandando esse documento. Eu fui aqui na reitoria, peguei os documentos em mãos, levei para a CAPES, esperei o cara colocar no sistema. Aí ele falou, agora é só levar para o setor financeiro. Eu falei, então eu espero processar e me dê que eu vou levar para o setor financeiro. Desci um andar, levei para o setor financeiro. Quando eu vi que o nome dele estava no cadastro, que estava na folha de pagamento, aí eu fui embora. Aí eu emprestei um dinheiro para ele e falei, fica com isso aqui, vai se alimentar agora e espera até o 5º. E ele recebeu as 3 bolsas juntas e hoje ele é professor na Universidade Federal do Maranhão. Eu acho que para orientar um aluno não é só orientar na física, aprender a escrever artigos, aprender a pesquisar, fazer conta, mas é dar um suporte emocional, um suporte de amigo. Na realidade eu acabo ficando amigo de todos os... E eu gosto disso, eu gosto de ir além, não é só tratar o aluno como aluno, mas tanto é que quando eles colocam a dedicatória, sempre coloca a palavra amigo. E essa é a coisa que eu mais gosto. E outra, se você dá o suporte, eles vão para frente. Poxa, professor, muito legal. Para a gente finalizar, o nosso último convidado do podcast, o professor doutor José Roberto Politi, e amigo do senhor, nos aconselhou a perguntar sobre a história de sua viagem a San Andrés. San Andrés? Eu sabia que tinha alguma coisa aí.
A San Andrés foi um congresso. San Andrés, não sei se vocês sabem, é uma ilha que pertence à Colômbia, que fica perto do Panamá. Então tem um congresso que chama Quitel, que é um congresso de Química Teórica de Expressão Latina. Esse é o significado de Quitel. Ele só é realizado em países que falam uma língua que deriva do latim. Então, nessa vez, foi na ilha de San Andrés. E na ilha de San Andrés foi muito bacana. Fizeram o congresso no hotel que era de frente para o mar. Eu me lembro que o político nunca chegava no horário, sempre tomando café além do que deveria e comendo além do que deveria, porque era tudo incluído, né? Então, nesse período, eu sei que ele ganhou um financiamento para a ilha de San Andrés, eu sei que ele voltou com mais com que ele foi. E ele põe a culpa em mim, diz que eu que voltei com mais dinheiro do que fui para o congresso. E no final ele queria dizer o seguinte, que eu sou muito murrinha, mas ele que é o murrinha da história. É isso que aconteceu lá em San Andrés. Muito obrigada, professor, pela sua participação e por ter compartilhado um pouco mais sobre sua carreira. Foi extremamente proveitoso para nós e acreditamos que para aqueles que nos escutam também tenha sido. Obrigado, eu que agradeço muito e estou sempre à disposição, aberto a qualquer outro evento que vocês fizerem. Se acharem que eu posso ser útil ou em alguma coisa, é só me falar que eu estarei à disposição. E agradeço enormemente por essa oportunidade. Obrigado, grazie mille. Ficamos por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre outras atividades do PET Química IQ UNB MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site petquimica.iq.unb.br. Obrigada por ouvir nosso podcast de hoje e até a próxima. Esse episódio foi feito com a participação de Gabriel Castro e Júlia Iazzi Gomes como entrevistadores, Bárbara Emília como editora, Gabriel Castro como roteirista e Ellen Ferreira como suporte. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.